Olá, todo mundo tá me vendo? Todo mundo tá com o livro na mão. Aqui, ó. Introdução à teoria do crescimento econômico, tá? Tava olhando aqui. Ao meu ver, só tem um detalhe que ele deveria ter colocado introdução às teorias e não à teoria. Já que ele se utiliza de vários, ele faz compila o trabalho de vários modelos ao longo da história, desde o modelo de solo até os modelos mais recentes, como AK, Lucas, Homer e por aí vai. Então teria que ser introdução às teorias do crescimento econômico, e não apenas à teoria. Pois bem, pessoal, vamos lá. Então, Claudinei, Marcelo, Marton, Aquileide, 4 alunos. Caramba, mas tem 4 de 23, temos 23 inscritos. Mas tudo bem, gente. Vamos honrar vocês aqui que estão presentes, cumprindo devidamente o horário, tá? Dar início. Todo mundo lá está assistindo os vídeos, né? Eu estou observando que vocês estão acessando. Eu já vou disponibilizar algumas perguntas para fixação de conhecimento em cada um dos vídeos, certo? E aí a gente já vai estudando, se preparando para a primeira avaliação. Pessoal, então vamos lá fazer um breve resumo aqui do que a gente já viu até então. E para isso eu quero compartilhar a tela com vocês aqui. A tela inteira, porque daí a gente vai lá no livro. No nosso livro em estudo. E aí vocês me falam se vocês estão conseguindo... Me falam o que vocês veem aí. Se vocês veem a minha ou se vocês conseguem ver a tela. Me digam aí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ah, tá. Isso é importante. Os dois? Não, maravilha. Bom, vamos lá. Então, olha só. A gente tem, inicialmente, ó, a gente tem esse quadrinho aqui, ele é muito importante para a gente analisar. Por quê? Porque depois, a hora que a gente for analisar os modelos de crescimento, a gente começa com o modelo exógeno, depois a gente parte para alguns dos modelos endógenos. E eu já explico a diferença, o que é exógeno e o que é endógeno, tá certo? Tudo está baseado aqui em fatos do crescimento econômico, né? O livro chama de fatos estilizados, tá? Fatos estilizados são fatos que ocorrem ao longo da história, ao longo dos anos, das décadas, com uma determinada frequência, uma determinada regularidade, e esses fatos ocorrem em diversos pontos do mundo, em diversas nações do mundo, tá? E chama atenção o estudo desses fatos para a gente tentar, digamos assim, entender qual é o motor do crescimento econômico, né? O que faz uma nação crescer, digamos, tanto, o que faz uma outra nação não crescer, o que faz, por exemplo, uma nação que ela de repente ela começou a decrescer, ficar pequena, teve um crescimento estagnado, negativo, como a gente vê o caso da Uganda aqui, ou de repente uma outra nação que ela estava lá esquecida e hoje se torna uma hiperpotência, né? Muito grande, como por exemplo a China, né? Então, o que faz uma nação crescer? Para isso, é interessante a gente começar fazendo uma leve, eu não vou nem falar um estudo, mas uma observação desses dados aqui, desses dados estatísticos contidos aqui nesse quadro 1.1 sobre as estatísticas do crescimento econômico, né? Então, aqui a gente tem dados de todo o país, como por exemplo a gente observa ali a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento é a taxa de crescimento do PIB de cada um desses países, uma média anual. E a gente também observa o PIB médio por habitante, por trabalhador, né? A gente chama isso de renda per capita e de PIB per capita também, tá? Então a gente tem aqui nesse quadro, pessoal, a gente tem 4 situações, a começar pelos países ricos. Aqui a gente tem os 5 países mais ricos daquele período ali, um estudo aí de 30 anos, entre 1960 e 1990, a gente tem os Estados Unidos que figuram aí como a nação número 1, né? Temos também a Alemanha Ocidental, Japão, França e Reino Unido. Esses aqui são os países ditos ricos, os mais prósperos. Prósperos no sentido de que, como que a gente faz esse comparativo de país rico com país pobre? É quando a gente analisa a situação, por exemplo, do indivíduo, do morador, do trabalhador, quanto é que está ganhando em média nesse período em estudo um trabalhador norte-americano e quanto está ganhando, por exemplo, um trabalhador que mora
lá na China, por exemplo, caramba, aí você compara e você vê, nossa, que o trabalhador chinês ele ganha muito pouquinho em relação ao trabalhador dos Estados Unidos, como vocês já viram lá em vídeos anteriores que eu postei, em média aqui um trabalhador chinês naquela época estava ganhando o quê? 5% do que um trabalhador dos Estados Unidos ganha. Caramba, então quer dizer que ele mal está fazendo para o consumo digamos assim, sobrevivência, mal para comer, né? É mais ou menos isso aí, né? E a gente começa a perguntar, mas por que isso, né? A China, assim como os Estados Unidos, é um país muito grande em termos aí de extensão territorial. Então, naquela época ele já teria espaço para a instalação de inúmeras indústrias, talvez espaço para o cultivo agrícola, mas por que lá o trabalhador ganha tão pouco, nos Estados Unidos ganha muito, já que a população da China também naquela época já era muito grande, era um país populoso, né? Então algumas questões chamam a atenção, né? Que essa distribuição muito desigual da renda mundial. Então, países pobres nós temos a China, a Índia, Zimbábue, Uganda, tá? A Uganda ela apresentou uma taxa de crescimento negativo. Outra situação que chama atenção aqui, por exemplo, os ditos milagres do crescimento, porque milagre é uma palavra assim que lembra puxar algo extraordinário, né, explosivo, fora do comum, fora da realidade, fora do contexto internacional, tá? Um país que de repente ele deslanchou em pouco tempo, ele cresceu muito, assim, muito acima da média mundial e muito acima também dos países ricos, tá? Mas e aí? O que é que tem que esses países que os outros não têm, né? O que chama atenção, por exemplo, ao investimento privado nesses países, por que eles cresceram tanto, né? São os chamados tigres asiáticos, e a gente tem Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul. Aí você fala assim, professor, mas por alto, não precisa nem estudar muito, porque eu sei que esses países produzem tecnologia, eles produzem produtos para exportação. Eu sei, eu me recordo muito bem, inícios dos anos 90, eu era criança, tinha lá meus 10 anos de idade, eu gostava muito de ganhar, por exemplo, de presente, ganhar carrinhos de pilha, carrinho de fricção, tá? Quem é de vocês aí que já não ganhou um carrinho, né? E aí eu virava o carrinho e olhava embaixo do carrinho, né? Tava escrito ali, Made in Taiwan, Made in Singapura, Made in Hong Kong. E aí só um tempo depois que eu comecei a ver Made in China. Caramba, ou seja, eu estou comprando um produto que vem desse país. Ou seja, se eu compro aqui no Brasil, provavelmente outros países também compram. Então eles estão produzindo e vendendo muito. Muito, digamos assim, para diversas nações do mundo, talvez para quase todas, não sei. Então, se eles estão produzindo muito é porque tem fábricas instaladas lá. Mas por que tem fábricas instaladas lá? Enfim, qual que é o motor do crescimento? E existem diversas variáveis para a gente analisar que explicam, pelo menos em parte, como que se origina esse processo de crescimento econômico, tá? E aí depois a gente vai estudar os modelos de crescimento econômico, a começar pelo modelo de solo, onde ele inclui inicialmente duas variáveis, tá? No seu modelo de produção. Uma delas é o trabalho e a outra é o próprio capital derivado de investimento, certo? E aí, caramba, a gente sabe que o PIB, que é a renda nacional, é a soma de toda a renda individual, digamos assim, a soma da renda ou a soma do produto de todas as empresas. Beleza, se o PIB cresce é porque as empresas cresceram. Se as empresas cresceram é porque elas faturaram mais. Naquele determinado instante de tempo entrou mais dinheiro no caixa de cada uma das empresas. Se elas faturaram mais é porque elas venderam mais. Se elas venderam mais é porque elas produziram mais. Se elas produziram mais é porque o empresário se sentiu motivado, incentivado a produzir, né? Beleza, então a gente começa a entender o que alguns países têm de diferencial que eles chamaram a atenção, digamos assim, da classe empresariada. É óbvio, porque se o país cresceu, como por exemplo esses milagres do crescimento, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, que a gente já acabou de ver, puxa, eles produzem muito para exportação, produzem tecnologia, produzem atualmente celulares, veículos que eles vendem para praticamente quase o mundo todo, né?
Então significa que lá o ambiente produtivo ele tem sido favorável durante esses anos, durante essas décadas. Tá? Existe uma estrutura, ou como o livro fala, uma infraestrutura, como a gente vai ver lá na frente, que chama a atenção das pessoas para o investimento. Tá? Todo investimento demanda risco. Todo mundo sabe, o cara vai colocar o dinheiro dele numa atividade produtiva, mas existe um risco de ele fracassar naquela atividade, de ele não ter o retorno esperado, ou ele ter um retorno inferior, perder parte do dinheiro, falir, não dar certo o negócio dele. Então, para que ele se sinta motivado em investir, ele precisa de pelo menos um pouco de sentimento de segurança. Por exemplo, assim, digamos assim, mão de obra barata, como a gente vê no caso desses países tidos como milagre do crescimento, chamados tigres asiáticos, né? Mão de obra barata, ao mesmo tempo mão de obra qualificada. Por que isso? Porque, olha só, qual que é a equação básica do lucro? Não é a diferença entre a receita menos o custo, ou seja, a diferença entre o montante que entra no caixa daquela empresa naquela determinada unidade de tempo, menos todos os custos relacionados à produção daquela empresa. Isso é o lucro. Então, peraí, se ele consegue diminuir o custo, reduzir os custos, ele consegue aumentar o seu lucro, maximizar o lucro. Sim ou não, gente? Não foi assim que vocês aprenderam em microeconomia? Ou introdução à economia, enfim. Então, olha só. Digamos que ele escolha aí algum país, o empresário escolhe um país para instalar a sua empresa. Ele tem o país A e tem o país B. E ele observa aquele país B ali, ele tem um custo de produção mais barato porque a mão de obra lá é mais barato. Eu vou ter um desembolso menor com funcionários naquele país. Ou de repente, além disso, lá ele tem um imposto isento, ou pague uma tarifa menor, imposto menor em relação a um país A. E de repente tem uma outra variável que chama atenção também, que é a chamada qualificação. Tá? Progresso técnico, aí entra um pouquinho de tecnologia que a gente vai ver lá na frente, e investimento em estudos. Significa dizer que um trabalhador mais qualificado, ele é mais laboroso. Ou seja, na mesma unidade de tempo, digamos, comparando esse trabalhador mais qualificado com um trabalhador com grau menor de qualificação, esse trabalhador mais qualificado ele consegue produzir mais na mesma unidade de tempo. Ou seja, isso é eficiência, isso também é maximização. Isso é o que a gente conhece como custo de oportunidade. Então eu vou realizar meu investimento naquele país, vou colocar minha empresa ali, onde ali eu encontre bastante trabalhadores qualificados, tá? Só para vocês entenderem o que a gente vai ver lá na frente, quando a gente analisa, por exemplo, o modelo de solo, como que ele analisa o comportamento dessas variáveis, né? E o Solow ele fez essa observação que a gente está vendo aqui para esse período de 1960 a 1990, que está nesse quadro. É claro que ele fez para o período anterior, que o modelo dele data do final da década de 50, quando ele escreveu um artigo, né, onde ele tentou modelar o crescimento econômico das nações. E aí olha alguns fatos que chamam a atenção aqui. Puxa, a gente viu que quando a gente compara país pobre com país rico, a gente vê que a renda média, tanto per capita, aqui ó, PIB per capita de 1990 como PIB por trabalhador de 1990, o PIB per capita ou por trabalhador da China, por exemplo, ele equivale, por exemplo, a apenas em torno de 5 a 6% do PIB per capita dos Estados Unidos. Só que quando a gente analisa aqui, ó, taxa de participação na mão de obra, o que é essa taxa de participação de mão de obra? Isso aqui é para os anos 90, tá? Tanto o PIB per capita como o PIB por trabalhador e a taxa de participação na mão de obra somente por ano de 1990. Quando a gente faz essa análise, a gente observa que, cara, lá nos Estados Unidos, 49% da população total estava trabalhando. Já lá na China, um número bem maior, 60% da população está trabalhando. Aí você fala, caramba, tem mais gente trabalhando na China e mesmo assim eles ganham tão pouco. Índia, Zimbábue, Uganda, algo próximo a 50% também. Mas quando você analisa milagres do crescimento econômico, tá, você vê também valores muito próximos
a 50%, com a exceção de Hong Kong aqui, ó. Hong Kong está com 65% da população trabalhando. E aí você pensa assim, poxa, a princípio a mão de obra explica o crescimento econômico, mas não é suficiente para explicar o crescimento econômico. E aí a gente analisa com mais detalhes lá na frente no modelo de solo. Mas vamos analisar a taxa de crescimento de cada um desses países aqui, ó. Os Estados Unidos cresceu apenas 1,4%. É claro, já era um país industrializado, um país grande, já tinha muitas empresas instaladas lá. Então é natural que ao longo do tempo a taxa, o país continue crescendo, mas não cresça taxas tão grandes como ele cresceu no começo do seu processo de industrialização. A gente vê, por exemplo, um país mais recente como o Japão, de processo de industrialização um pouco mais recente, que cresceu mais, e isso é natural. Mas aí a gente vê, por exemplo, milagres do crescimento econômico. Isso que eu acho que chama a atenção, que a gente tem que observar. Está vendo aqui, ó, Hong Kong 5,7%, Singapura 5,3%, Taiwan 5,7% e Coreia do Sul 6%. Se a gente fazer um comparativo aqui, ó, com países ricos e com países pobres, está muito acima da média. Muito acima da média mundial, muito acima da média do crescimento dos países ricos. Então, ou seja, o que teve diferente nesses países naquela época, nesse período aí, compreendido nesses 30 anos, entre 1960 e 1990, tá? E aí, quando a gente for estudar, a gente vê que, poxa, esses países aí, eles investiram em qualificação, ao mesmo tempo, esses países, eles tiveram uma mão de obra muito barata, e aí, poxa, você sendo empresário, aonde você vai querer investir? Num país onde os funcionários têm pouca qualificação, ou num país que os funcionários apresentam um nível de qualificação maior e eles conseguem produzir com maior destreza, fazer um produto mais elaborado. Se ele consegue produzir mais em menos tempo, isso resulta em menos perdas para o empreendedor, ou seja, consegue minimizar o prejuízo, porque em todo o processo produtivo sempre vai ter falha, varia de um produto, um ou outro vai se perder, mas a ideia é minimizar isso. E com qualificação a gente consegue minimizar a gente consegue ter uma produção com mais qualidade, né? Beleza, então, claro, você pensa assim, puxa, eu quero colocar minha empresa naquele país que tenha funcionários, pessoas para trabalhar com um nível maior de qualificação. Beleza, mas vamos ver o custo agora. Bom, naquele país lá custa mais caro, e naquele outro, eu gostei daquele país, ele tem funcionário, tem uma população mais qualificada, mais instruída, com mais estudo, e ao mesmo tempo o custo de produção é mais barato. Aí a gente já entra numa questão chamada infraestrutura, ou ambiente favorável, que chama a atenção do investidor. Aí você fala, eu vou para aquele país ali, eu vou colocar a minha empresa ali na Singapura, eu vou colocar em Taiwan, eu vou colocar na Coreia do Sul, eu vou colocar em Hong Kong. Vocês estão entendendo, gente? Então é assim, mão de obra barata chama atenção, tá? Tanto é que a China hoje, né? Hoje, tá? Ela acordou um pouquinho depois, só que daí acordou com todo fogo. Mão de obra barata chamou a atenção das empresas do mundo todo, tá? Hoje o centro produtivo do mundo é a China, não tem boca. Todo mundo vai para lá por quê? Porque é barato o custo de produção. E ao mesmo tempo eles têm muita instrução, eles têm muita tecnologia, eles investem pesadamente em tecnologia. Mais para frente a gente vai estudar essa variável, ela é importante para o processo de crescimento econômico também, tá? Então vamos descendo um pouco aqui. Onde fala aqui dos fatos estilizados, tá? Ó, esse fato 4 aqui, ó, posição relativa de um país na distribuição mundial da renda per capita não é imutável, tá? O que a gente viu lá? Ó, os países podem passar de pobres a ricos e vice-versa. Então, o que a gente viu lá? Vamos voltar aqui só para a gente ver dois países. Dois países. Os dois eram, aliás, os dois à época eram pobres e um deles ficou rico. Ó, a Uganda, nesse período, apresentou um crescimento negativo. Problema de infraestrutura. Alguma coisa aconteceu que a produção naquele país, ao longo do tempo, ela foi sendo, ano a ano, desestimulada.
O país foi apresentando crescimento negativo, né? Olha só, menos 0,2, tá? Nem para ficar empatado, ou seja, a impressão que dá de cara, as empresas foram pulando fora. O ambiente de produção ficou inviável, tá? Inviável. O que chama a atenção do empreendedor, do empresário, é lucro, ele quer ganhar dinheiro. Se ele não tiver incentivo para isso, por exemplo, mão de obra desqualificada, não tem uma estrutura institucional que proteja a empresa, que permita ele ter lucro ao longo do tempo, incentivos fiscais, mão de obra qualificada e com preço acessível, se ele não tiver não conseguir enxergar esses fatores, certamente ele não vai investir. Vai ter aquilo que a gente chama de evasão de divisa. Ele vai pegar o capital dele, ele vai tirar a empresa dele daí e migrar para outro país. Tá? Não tem boca. E ao mesmo tempo a gente vê a China, era um país pobre, e hoje a gente sabe que é um país muito rico, não precisa nem analisar. Todo mundo sabe, tudo vem da China. Tá? Você vai fazer um investimento em, por exemplo, sistema solar. Da onde que vem? Tá? Eu tenho em minha casa instalado aqui sistema solar. Tá? O inversor veio da Áustria, mas os painéis solares vieram da China. Tá? Antes de comprar, eu não me preocupei em perguntar, mas depois eu perguntei para o engenheiro que me vendeu e instalou o sistema: escuta, mas não tem outro lugar para vender? Eu não estou a fim de comprar da China. Ele falou: não tem, só tem na China. Eu falei: caramba, é complicado. Tá? Então eu vou parar de compartilhar aqui, agora vamos falar. Mas vocês conseguem me enxergar? Sim ou não? Pessoal, tranquilo até aqui? Então, olha só, vamos falar um pouquinho do modelo de Solow. Então, lá em 1958, Robert Solow ele escreveu um artigo, tá? Onde ele tenta modelar o crescimento econômico das nações, ele tenta buscar uma explicação, tá? Não é que ele consegue explicar efetivamente o crescimento, mas ele observou esses dados, ele compilou matematicamente esses dados, e a gente utiliza de modelos matemáticos para entender essa teoria, tá certo? A gente pega dados estatísticos, joga no modelo matemático, a gente faz a modelagem para tentar inferir algumas considerações. Eu nem falo conclusão, tá? Até porque a gente está trabalhando com uma disciplina social, tá? Ela não é precisa como a matemática, como a física. Então sempre vai ter uma margem de erro. Por exemplo, o Robert Solow ele falou o seguinte: eu vou pegar duas variáveis e eu vou colocar nesse modelo aqui. O modelo por ele utilizado é um modelo do tipo Cobb-Douglas, vocês já estudaram na microeconomia, bem provável, acredito eu. E daí ele trata duas equações. Uma é uma função de produção, a primeira equação, que mostra como os insumos, tá? Só revisando aqui, insumo é tudo aquilo que é necessário ao processo produtivo. É necessário para você produzir alguma coisa. Como esses insumos, como por exemplo a terra, o capital, a mão de obra, a matéria-prima e por aí vai, como esses insumos são transformados em um produto, seja um produto final, como esse livro aqui, ele é um produto final que foi vendido a mim, o consumidor, ou seja um produto intermediário, por exemplo, uma embalagem. Uma embalagem é um produto intermediário que alguém vai comprar e utilizar ela para embalar algum produto que essa empresa produz. Então, como os insumos são transformados em algum tipo de produto, certo? A função de produção mostra isso. Tá? E tem uma outra equação que ele utiliza, que é a equação de acumulação de capital, que mostra o seguinte: como que o capital ele é acumulado ao longo dos anos, das décadas. Ou seja, como ocorre o processo de crescimento. Tá? Esse capital é a renda nacional, é o PIB, tá? Que a gente analisa de forma agregada, como a renda nacional, ou de forma individual, como, por exemplo, sendo o PIB per capita, ou mesmo o PIB por trabalhador, como a gente já viu naquela tabela. E aí ele utiliza a priori duas variáveis, e aí ele inclui mais uma, tá? Essas duas variáveis são o trabalho, a força de trabalho, ou seja, aqui no Brasil a gente chama de PEA, a população economicamente ativa, e ele utiliza uma outra variável também, que
que é o capital. Então, a força de trabalho é uma variável. Ele entende que, puxa, à medida que a população vai crescendo, nós vamos tendo mais mão de obra disponível. E tendo mais mão de obra disponível, é óbvio que isso tende a aumentar o produto. Afinal, a gente ainda não chegou naquela época da economia 100% robotizada, né? Sei que tem gente que acredita nisso. Então, uma maior população, mais gente consumindo, ao mesmo tempo mais gente trabalhando, mais gente produzindo. Enfim, isso tende a aumentar o produto. Ou seja, a taxa de crescimento populacional, de crescimento da mão de obra, o Solow entendeu que está correlacionado ao crescimento do produto. Tá? A outra variável é a variável capital, certo? O capital ele está diretamente ligado ao investimento, tá? É o dinheiro que a pessoa coloca na produção, tá? Direciona o processo produtivo. E esse dinheiro, esse investimento, ele é derivado do quê? De parte da renda que não foi consumida e foi poupada. Ou seja, poupança ao longo do tempo ela tende a se converter em investimento. E esse investimento ele vai ser o quê? Ele é convertido em capital na forma de máquinas, de plantas industriais, de caminhões, e estrutura necessária em um ambiente produtivo, etc. Tá? E uma outra variável que ele analisou depois é o conhecimento, é o fator técnico, também chamado de progresso técnico ou conhecimento técnico, enfim, a tecnologia. Tá? Esse modelo, gente, de Solow, ele é um modelo do tipo exógeno. E agora eu vou falar para vocês por que é exógeno. Qual que é a diferença entre modelo de crescimento exógeno e modelo de crescimento endógeno. O modelo de crescimento exógeno, ele pressupõe o seguinte, que existem essas variáveis que estão relacionadas ao ambiente produtivo e, portanto, ao crescimento econômico. Tá? Vou falar novamente. O capital, que é derivado de investimento, a mão de obra e também a tecnologia. Só que o Solow ele não se preocupou em explicar como surgem essas variáveis. Tá? Ele pensou assim, primeiro que ele assume um mercado em ambiente, operando em ambiente de concorrência perfeita, que é aquele chamado livre mercado. Você pode colocar a sua empresa agora, começar a operar, você pode retirá-la do mercado, você pode migrar para outro país. Todo mundo, todas as empresas têm acesso à informação como preço, como fator técnico, tecnologia. Então, assim, tudo já é dado, inclusive a tecnologia. Não existe um setor específico produzindo tecnologia, não existe um agente como, por exemplo, o governo, direcionando o investimento, falando assim, ó, X% da renda nacional vai ter que ser convertida em investimento. Não tem... Esse investimento não está sendo controlado, o capital não está sendo controlado. Da mesma forma, o governo também não fala assim, poxa, a população vai ter que crescer a X%, uma determinada taxa que vai ser direcionada ao ambiente produtivo. Parte da população vai estar atuando no mercado de trabalho, vai estar produzindo alguma coisa para vender. Não é assim que funciona. E... Por último, o progresso técnico, né? A tecnologia ela é dada, Solow pensou, não tem uma empresa produzindo tecnologia, não tem um setor específico, né, de pesquisa e desenvolvimento produzindo a tecnologia para vender para as outras empresas. Solow assumiu que todas as variáveis eram dadas, o trabalho já é dado, cresce uma taxa natural, uma medida que a população nacional vai crescendo, né? A mão de obra também vai crescendo, o capital derivado de investimento também vai crescendo uma taxa natural, portanto é exógeno, não é endógeno, não é direcionado específico ali para o modelo. E a tecnologia da mesma forma. Então, o Solow ele assume que existem essas variáveis aí que estão relacionadas ao crescimento do produto, crescimento econômico, né? O trabalho, que é a mão de obra, o crescimento da população, o capital derivado de investimento, que por sua vez é uma função da renda, uma parte da renda que é poupada, não é integralmente consumida. Por exemplo, ontem eu estava trocando uma ideia, conversei por alto com um amigo meu que ele é proprietário de uma padaria. E eu perguntei a ele, cara, mas você não vai instalar sistema solar? Você precisa, né? O gás aumentou, sol a gente tem de forma abundante. Ele falou, Ricardo, olha, eu até que tinha esse dinheiro para fazer, inclusive, à vista, tá?
mas eu investi esse dinheiro aí, na hora que ele falou investir, né, ele construiu kitnet para alugar. Ou seja, ele falou durante o tempo ele vinha guardando dinheiro e ele pegou esse dinheiro agora e ele fez esse investimento, né, no setor imobiliário. Aí eu falei, mas financia? Aí ele, não, mas eu tô meio com medo agora. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Então, existe o investimento também está relacionado com sentimento. Tá? Se o empresário não sente confiança naquele momento para investir, ele deixa o dinheiro dele parado, nem que for na poupança, ele não vai investir, tá certo? Então, assim, só para voltar aqui no modelo de solo, tá? Ele assumiu que todas essas variáveis elas são dadas, mas que elas geram crescimento. Aí a economia ela vai crescendo, depois a gente vai ver num gráfico, eu vou colocar para vocês num outro vídeo aí. A economia ela vai crescendo, no momento ela tem um up, um crescimento assim extraordinário, depois ela vai crescendo, mas a taxas menores, tá? Como a gente viu, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ele cresceu uma taxa de apenas 1,4% média anual entre 1960 e 1990, tá? Ou seja, ocorre o crescimento a taxas decrescentes ao longo do tempo. Até que chega no momento do tempo que a economia atinge um estado que o próprio Robert Solow chama de estado estacionário. E aí vai ter que haver um ingresso maior de investimento naquele momento para a economia voltar a crescer. Por quê? Porque ele fala que esse crescimento positivo, ainda que a taxas decrescentes, ele é compensado por um fator chamado depreciação. Por que depreciação? Porque tudo deprecia. Você constrói um prédio, um edifício, daqui a 50 anos você tem que derrubar ele, porque a vida útil dele, segundo os engenheiros, é de 50 anos. Você compra uma máquina, por exemplo, eu conversei semana passada com um colega, que ele é do agronegócio, aí eu perguntei, escuta, quanto custa uma colheitadeira hoje? Ele falou, uma mais ou menos aí 2 milhões, uma boa 3 milhões. Eu falei, o que, rapaz? Há um tempo atrás ele era 1 milhão, ele falou, era. Hoje é 2 milhões. Ele falou, mas em 4 anos se paga, e a vida útil dela é 8 anos. Ou seja, tudo tem vida útil. Você compra uma máquina, vai chegar um momento que ela não tem mais serventia, tá? Então tudo deprecia ao longo do tempo. Por mais que o dinheiro vai acumulando, o capital vai acumulando, você tem que descontar a depreciação desse capital. Ele vai perdendo valor ao longo do tempo, certo? Ele vai depreciando, tá? Então o modelo de Solow ele explica assim parte do crescimento econômico, a gente vê a aplicação nele, tá? Mas ele é exógeno, porque como eu falei, Solow não se preocupa em entender de onde que surge a tecnologia, se tem um setor produzindo tecnologia para vender para as empresas ou não, tá? A mão de obra ela cresce uma taxa natural, portanto ela é exógena também. O capital derivado de investimento, mas esse investimento não está sendo necessariamente direcionado para o crescimento econômico. Ele simplesmente é uma parte da renda nacional, e a renda nacional é a soma de todas as rendas, da renda do trabalhador, da renda do empresário, então é uma parte daquela renda que não é consumida naquele momento, mas que ela é guardada, ela é poupada para um momento posterior ser consumida e assim convertida em investimento, né? Então, por isso é exógeno. Já os modelos de crescimento endógeno, eles falam o seguinte, não, peraí, tem um setor específico produzindo uma variável, tá? Por exemplo, a variável tecnologia. Então, não tá certo, quer dizer que o crescimento econômico está sendo assim, decisivamente influenciado por essa variável. Basta você colocar um gás nessa variável, produzir mais tecnologia, e aí aquela nação tende a crescer mais. Faz sentido a gente pensar nisso quando a gente analisa, por exemplo, esses milagres do crescimento econômico que você vê, por exemplo, aí, um país como a Coreia, por exemplo, que produz aí celulares da Samsung, produz carros da marca Hyundai, e aí vende esses celulares e esses veículos para praticamente o mundo todo. Peraí, se ela está vendendo, ela está produzindo, está exportando e vendendo para o mundo todo, concorda comigo? Está entrando divisas, está entrando dinheiro naquele país, está entrando muito dinheiro naquele país, está aumentando. Essa empresa, só ela já está contribuindo bastante para o crescimento da renda nacional. Porque afinal, a renda nacional é composta pela renda de todas as empresas que estão atuando ali
internamente aquela nação naquele momento. Concordam comigo? Conseguem compreender, gente? Tá? Mas por que está entrando? Porque ela está vendendo celular, tem uma empresa que está vendendo celular e tem uma outra que está vendendo, por exemplo, carro, né? Então, mas para isso elas tiveram que fazer investimento em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente vê que a tecnologia sim ela está relacionada ao crescimento econômico. Pessoal, tranquilo até aqui? Querem fazer alguma pergunta? O Martin? Nenhuma? Nenhuma o quê? Não entendeu? Nenhuma pergunta? A Cleide tá aí? Respondi que estava tranquilo. Tá. Tranquilo. A Cleide, Marcelo. Ô, pessoal. Tá aí, Cleide? Dá um oi aí. Tá aí. Marcelo, entendeu? Tá tranquilo? Até aqui é muita teoria, né? Aliás, só teoria, é bem fácil. Depois eu vou jogar umas equações aí para vocês resolverem, mas é tranquilo também. Bom, pessoal, por hoje era isso, então. Por hoje era isso, tá? Tá sendo gravado isso aqui, eu vou fazer o upload lá no Cigar. E daí na sequência eu já vou postar para vocês aí os estudos de solo. Tá aqui, função de produção Cobb-Douglas aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas é decrescente ao longo do tempo, tá? A taxa de crescimento ela é decrescente, tá? Depois a gente vai estudar isso aqui, onde a gente chega no momento do estado estacionário para sair daqui somente com mais investimento. Atualmente seria com pesquisa em desenvolvimento, que chama a atenção das empresas, né? Porque a ideia da empresa é maximizar lucro. Então, para ela maximizar lucro, gente, ela vai ter que produzir para vender. Mas ela vai produzir o quê? Ela vai ter que ter um produto diferenciado, porque produzir hoje todas as empresas produzem. Tá? Mas para você comprar daquela empresa, poxa, você vai querer comprar um produto bom, que te chama atenção e de preferência com preço acessível. Tá? Então depois a gente vai fazer uma mescla. Na frente a gente vai estudar, depois desse modelo de solo, a gente vai estudar um pouquinho do ambiente institucional, certo? Falar um pouquinho aí sobre direitos de propriedade intelectual, tá? A gente vai falar sobre, está relacionado a patentes, a gente vai falar sobre ideias, né? Tecnologia, como uma ideia pode contribuir para o próprio processo de crescimento. Eu sempre falo contribuir, gente, porque assim, crescimento é uma junção de diversos fatores. Então, cada um dos fatores, cada uma das variáveis vão ter ali o seu determinado peso, a sua determinada contribuição no crescimento na produção e também no crescimento do produto naquele determinado instante de tempo. Tá certo, gente? Por hora é isso então que eu queria falar, tá? Obrigado aí pela participação de vocês, aos que não participaram aí. Depois a gente conversa, não puxão de orelha. Tá bom? Obrigado, gente. Tenha um bom dia aí. Até.